Quero convidar você, querido, a abrir a sua Bíblia, a preciosíssima palavra do Senhor, em 1 Samuel, capítulo de número 30, nós vamos ler do verso 1 ao verso 8 e depois o verso de número 16, a preciosa palavra do Senhor. Bem, eu quero pensar com você sobre o tema Casados para Sempre, Somos Imparáveis. Eu iria colocar todos os temas aqui de todas as classes, mas eu acredito que vocês são imparáveis, nós somos imparáveis, e é isso que nós queremos ser, porque nada pode parar a igreja do Senhor Jesus, amém? Vamos então juntos aí. Eu leio na NVI, preciosa palavra do Senhor, que nos diz assim: quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, e quando prosseguiram o seu caminho, ao chegarem a Ziclag, o Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, e viram que as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas, tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. E Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então, Davi disse ao sacerdote Abiatar, o filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor: eu devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Verso de número 16. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo, festejando, e os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo as suas duas mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Deus, Davi, recuperou tudo. Amém, queridos? Até aí temos lido a preciosíssima palavra do Senhor. Sabemos que todos nós estamos em uma grande batalha. O alvo do inimigo é dinamitar a família, as estruturas da família, do povo de Deus. E ele age com as suas artimanhas, ele age com maneiras, ferramentas que nós muitas vezes nem nos percebemos e nem nos damos conta, mas o inimigo é feroz. Ele sabe quais são as brechas, as frestas pelas quais ele entra para atacar você, marido, para atacar você, esposa, atacar você, filho,
E assim ele vai enfraquecendo o poder da família. Ele vai enfraquecendo o poder da sociedade. Ele vai enfraquecendo o poder da igreja. Mas quando nós nos colocamos na posição daqueles que, uma vez imbuídos das ferramentas de Deus, das armas de Deus, Deus então nos levanta neste cenário que, embora seja desafiador, para lutarmos, para enfrentarmos, para nos munirmos com as armas certas. É muito interessante olhar para este texto com a perspectiva de um homem chamado Davi. E este homem chamado Davi, nós sabemos, este homem chamado Davi, ele fora ungido rei de Israel. E ele, quando fora ungido como rei, houve uma diferença, porque Saul fora ungido através de um odre, um vaso, que foi construído por homens. Mas Davi, ele é ungido através de um chifre de animal. É como que Deus dizendo assim: olha, aquilo que o homem faz dá errado, mas aquilo que eu faço e tem a minha assinatura não pode dar errado. E Davi é este homem que ele vai se casar com a filha de Saul, Mical. E por vezes, Davi, em meio aos seus desafios, agora ele tem que fugir. A Bíblia chega a dizer, queridos, em 1 Samuel, capítulo de número 27, que por 1 ano e 4 meses, por 16 meses, Davi não compôs um hino, não compôs um salmo, porque ele estava fugindo. E viver fugindo deve ser difícil demais. Eu não sei como você lida com as suas fugas. Quando uma vez chamado por Deus, comissionado pelo Espírito Santo de Deus, você vive as fugas. Porque é mais fácil fugir. É mais difícil se comprometer. É mais difícil assumir o sacerdócio dentro da sua casa. A parte mais fácil é você cruzar os braços e receber as coisas fáceis. É se alienar da sua casa. É deixar a Bíblia de lado. É você não ler a Bíblia, é apenas ouvir a palavra pelo outro. Essa é a parte mais fácil. E Davi, um período, ele se ausentou. E é muito interessante porque Davi agora, você já imaginou que um dia na vida, Davi iria fazer aliança com os filisteus? Será que isso cabe na sua mente? Alguém que é da raiz de Judá, alguém que é desse nascedouro de um povo chamado o povo de Israel. E Davi então, ele agora vai para uma cidade, porque um rei chamado Aquis, ele então acolhe Davi. E Davi vai se refugiar em uma cidade, em um lugar onde só tinha depressivos, oprimidos, marginalizados, aqueles que estavam à margem da sociedade. E Davi vai se colocar ali, e é interessante porque Davi ele chega naquele contexto, naquela pequena cidade, aquele povo vai aumentando, e essa cidade se chama Ziclag. E Ziclag em hebraico significa zigue-zague. É aquele que está fazendo zigue-zague, andando, rodando, perdido, distante. E ali Davi com 600 homens. Pode imaginar, se tinha 600 homens, naquela época não tinha televisão, os irmãos podem imaginar o resultado, né? Tinha muitos filhos, eles tinham mulheres. Vamos dizer que naquele acampamento ali tivesse cerca de 2.000 pessoas. Agora, não cabe na minha mente, queridos, que Davi, ele é comissionado
pelo rei de Aquis, para então ir lutar uma batalha contra os filisteus. E o problema que eu vejo então neste contexto aqui, queridos, deste texto, é que Davi, ele sai com 600 homens. Quartel que não tem soldados, ele é terreno de quem? Do inimigo. E agora essa terra chamada Ziclag, ela, enquanto Davi se ausentou, Davi saiu dali com os seus homens e foi lutar uma guerra, e se distanciou daquela cidade. Agora essa terra se torna uma terra do inimigo, que é sem dúvida neste texto, queridos, uma metáfora daquilo que tem acontecido nos nossos lares, nas nossas famílias. A bem da verdade, nós temos a semelhança de Davi, nós também temos nos ausentado. Eu não sei qual é a guerra que você está lutando, eu não sei qual é o foco da sua vida, se o seu objetivo é ganhar dinheiro, é ser bem-sucedido, é pagar as suas contas. O fato é que, de alguma forma, nós nos ausentamos daquilo que é a coisa principal que nós devemos lutar: nossas casas e nossas famílias. E com isso, queridos, as nossas famílias são discipuladas, elas são mentoreadas, elas são ensinadas. E quando não se tem a palavra de Deus sendo ensinada nas nossas casas, quando transferimos aquilo que é a nossa responsabilidade, então algo vai entrar, algo vai chegar. E aí a pergunta que nasce é: quem está discipulando a sua vida? Quem é que te discipula durante a segunda, terça, quarta? Quem discipula o seu filho? Quem cuida da sua família? Quem está mentoreando você? Há um detalhe que você precisa entender, que o nome de Davi está associado à cidade de Jerusalém cerca de 49 vezes na Bíblia. Porque o lugar de Davi não era em Ziclag. Ei, minha irmã, meu irmão, o seu lugar não é nessa terra que você está. O seu lugar é na Jerusalém, é na cidade do Deus Altíssimo. Talvez você esteja de passagem por uma cidade, talvez você esteja em um lugar, onde é aquele lugar da privação, o lugar da provação, o lugar da luta, o lugar onde você está ali de passagem. Mas este texto é um texto também que simboliza para mim e para você, que o nosso lugar não é aqui, nosso lugar não é Ziclag, o nosso lugar não é zigue-zague, não é perambulando por aí perdidos. O chamado de Deus é um chamado para voltar para o lugar da paz. Jerusalém, o lugar, a cidade da paz. Então eu quero pensar com você, querido, neste texto, em alguns princípios que o texto nos ensina, nos mostra. Em primeiro lugar, eu quero pensar uma verdade: omissão e ausência, o segredo da derrota. Existe um pecado que ele permeia a vida de todas as pessoas, que uma vez que não confessem este pecado e não tratem, como vai dizer a W. Tozer no livro 5 Votos para Obter Poder Espiritual. Há um princípio que o A.W. Tozer, ele trabalha nesse livro, que diz o seguinte: olha, trate seriamente o pecado. E se existe um pecado que por vezes nós não nos damos conta e passa desapercebido na nossa vida, é o pecado da omissão. É aquilo que Tiago vai dizer: o bem que eu sei que preciso fazer e não faço, cometo pecado. Então, Davi, ele vai ser omisso neste momento, ele vai se ausentar. E quando nós nos ausentamos daquilo que é principal, a Netflix, a série, os recursos que a mídia usa para catequizar, discipular a nossa família, eles entram em ação.
Mas eu quero te dizer, querido, que você não pode sacrificar a sua família por causa do seu sucesso. Não há sucesso, não há vitória na vida que compense o fracasso da sua família. Por isso eu oro nesta manhã para que Deus, Ele levante uma geração aqui de sacerdotes imbuídos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu oro aqui enquanto lhe prego a palavra para que Deus levante mulheres que vão ser tão comprometidas com a palavra de Deus, não só aqui, mas dentro dos seus lares, que nós vamos ter uma geração de filhos que vão amar tanto a Deus, vão amar tanto a palavra de Deus, vão amar tanto as Escrituras e o reino de Deus, porque nós vamos levantar muitos pastores, missionários, médicos, contadores, advogados, vamos levantar aqui professores que vão influenciar nas faculdades, nas universidades, e esta terra que Deus nos dá para que vamos e possuamos, essa terra será uma terra abençoada, porque a nossa geração será uma geração próspera, próspera na palavra, próspera na oração, próspera porque fez escolhas assertivas, escolhas abençoadas, e todas as vezes que eu me omito, eu me ausento do meu compromisso de abençoar a minha casa com aquilo que Deus tem derramado em mim. Então o inimigo ele entra, e foi exatamente isto. O texto vai nos dizer, queridos, que a cidade estava destruída, verso de número 3. O texto vai nos dizer que eles levaram os filhos, as mulheres, as filhas, levaram prisioneiros. A segunda verdade que eu gostaria de pensar é que é intensidade e busca irresponsável. Esse texto me aponta, queridos, uma intensidade, uma busca irresponsável. Qual é o resultado aqui? Demoraram demais lá. Qual foi o problema aqui? Demoraram demais lá. E quem não gosta de ganhar? Você conversa com as mulheres conversam com as mulheres, em 5 minutos elas sabem onde foi feita a chapinha depressiva, elas sabem onde foi feita a unha, onde comprou a blusa, onde comprou o escarpão, onde comprou a bolsa, em 5 minutos. Agora, homem que conversa com homem, conversa de vitórias, conversa de conquistas, conversa de futebol falando que o time está ganhando. Conversa sobre trabalho. E eu penso que esses homens se ausentaram das suas casas porque estavam ganhando. A pergunta é, o que eu estou ganhando? A pergunta central é, se eu estou ganhando, alguém está perdendo. E enquanto você entra nessa batalha para ganhar, do lado de lá, o lado de cá está perdendo. As redes sociais estão entrando. Os quartos dos filhos, cada um dentro do seu quarto, do seu ninho. E aí quando chega meio-dia na hora do almoço, ninguém fala, está pronto, porque ninguém ouve, está todo mundo com fone dentro do quarto, né? A geração de hoje é a geração dos fones. Depois nós vamos ver o resultado disso nos ouvidos das pessoas nas gerações futuras. Mas aí coloca no WhatsApp, o almoço está pronto, né? Está pronto. Aí sim, eles conseguem ouvir, que aí eles podem chegar lá para o almoço. Quando não pegam o prato e cada um volta para o quarto. Então, a mesa, o lugar à mesa se perdeu. O lugar da comunhão, da koinonia, o lugar que deveria ser o lugar da gratidão, do partir o pão, o lugar da partilha, o lugar da devoção, o lugar da adoração. E eu te pergunto, qual é o lugar principal dentro da sua casa? Qual é o móvel principal dentro da sua casa? Alguns vão dizer assim, é minha cama, porque lá eu durmo, né? Talvez você vai dizer, não, é a minha sala.
é o meu sofá, porque lá eu tenho entretenimento. O móvel principal da sua casa é a mesa. Aprendam isso nessa manhã. É a mesa, é o lugar à mesa, é o lugar da partilha. Portanto, meus amados irmãos, quando há uma intensidade numa busca irresponsável, ganhamos, conquistamos, mas perdemos. E Davi, durante estes 16 meses que ele passa fora, ele não compõe um hino, ele ganha uma guerra, mas ele perde a família, ele não jejua, ele não ora, e o pior fracasso é fazer sucesso onde Deus não te colocou. O pior fracasso que você pode ter é você fazer um sucesso lá fora, mas perder aqui dentro. E é interessante, querido, olhar, porque por essa perspectiva, o inimigo também fez algumas coisas ali. O que o inimigo fez? Terceira verdade que eu quero pensar, o inimigo saqueou as finanças. É claro que eu posso falar aqui de forma confortável com você, porque você não tem problema na área financeira, louvado seja o nome do Senhor. Ou não vai ter daqui para frente, no nome do Senhor Jesus. Saqueou tudo, levou tudo, os despojos, o ouro, a prata, a comida, os bens. E é exatamente isso que o inimigo tem feito em muitos lares, em muitas famílias. Ele tem saqueado as finanças. E nós sabemos, queridos, que tem gente que compra o que não precisa, com o dinheiro que não tem, para impressionar aquele que não conhece e aquele que nem gosta dele. Em pouco tempo, nós sabemos que uma pessoa, ela vai descobrir que viver de aparência é descobrir que fingir ter dinheiro o tempo todo custa caro demais. Fingir ter dinheiro, o resultado custa caro demais. E é exatamente isso que o inimigo fez. Levou tudo. Estamos numa crise e precisamos tirar o S da crise e pedir a Deus que nos dê criatividade, nos dê domínio próprio, nos dê percepção, nos dê discernimento nas nossas casas, nos dê limites nas nossas casas, porque as propostas são tentadoras, mas nós precisamos entender que o inimigo, ele não pode prevalecer na vida de um servo de Deus, porque nós vamos ver aqui, famílias honradas, nós vamos ver famílias prósperas, e quando nós ouvirmos aqui de um missionário chamado Manuel, que está lá no sertão, nós não vamos ficar constrangidos, pelo contrário, ele está com uma Kombi, não, ele precisa realmente de algo mais, nós vamos investir mais na vida do Manuel, nós vamos investir mais na vida lá do Zuger, nós vamos investir mais nos projetos da Cristolândia, porque Deus vai dar em grande abastança na sua vida. Por que Deus não dá? Porque é um sactel furado. E Deus está nos tratando, Ele está nos colocando como numa emergência, num CTI, para recebermos dEle, para sermos tratados. O inimigo roubou. Ele é o migrador. Ele é o destruidor de sonhos. E daqui a 40 anos você pensa estar como? Continuando pagando o aluguel? Daqui a 40 anos, como que você se imagina? Meu irmão, daqui a 40 anos, eu quero ir no seu sítio em Pedra Azul, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero poder ir na sua casa, e sabe aquela picanha maravilhosa, que quando você corta, ela berra, né? Eu quero poder ir na sua casa, porque vai haver fartura. E nós vamos quitar esse CDC no nome do Senhor Jesus logo, porque Deus vai derramar sobre nós, mas nós temos que pedir sabedoria. A lei da semeadura, ela é
inevitável. Acabamos de ouvir aqui o texto lido: aquele que semeia pouco, pouco colherá. Onde estão as nossas prioridades? Onde estão as suas prioridades? Uma quarta verdade que eu aprendo aqui: distanciamento conjugal. É tudo que o inimigo tem feito, né? Ele separou os cônjuges, divórcios. Porque nós temos ouvido falar de casais que não têm mais sustentabilidade, famílias que pensam assim: se não der certo a gente separa. Isso tem que acabar no meio do povo de Deus, meus irmãos. Isso tem que acabar na nossa geração. Porque os nossos filhos serão instruídos a fazerem alianças perpétuas, alianças duradouras, alianças firmes, inabaláveis. Nós não podemos mais ouvir de divórcios nessa igreja. Essa igreja aqui é uma igreja firmada na palavra de Deus, e precisa amar as Escrituras, os princípios, os valores do reino. Nessa geração onde tudo se tornou descartável, casamento é uma aliança. Casamento é uma aliança. Por isso, queridos, quando as esposas estavam distantes, quando há esse distanciamento, esse hiato entre o marido, a esposa e os filhos, o inimigo faz aquilo que fez em Ziclag: destruiu, consumiu tudo, levou tudo. Eu tenho absoluta certeza que não é isto que você quer na sua casa. Uma outra verdade, a quinta verdade: a saúde abalada. O texto vai nos dizer, queridos, que os soldados choraram em alta voz, tocaram na saúde. Nós sabemos, queridos, que a família é o lugar onde os seus soldados ferem a si mesmos. Aquele que ama muito, muitas vezes é ferido. E é ali na casa onde as pessoas utilizam as palavras mais ferinas, ásperas, que machucam, que consomem, que destroem, que dizem: você não vai conseguir, você não é capaz. As palavras muitas vezes são destrutivas, são palavras que colocam as pessoas para baixo ao invés de levantar. Ele fragilizou a saúde, ele trouxe ali uma saúde abalada. Choraram até não ter mais forças. Eu não tenho dúvida que quando Deus colocou essa palavra no meu coração, há pessoas sentadas aqui nessas cadeiras que estão com a saúde emocional fragilizada. São pessoas que têm chorado porque estão feridas na alma. Mas o Senhor Jesus te trouxe aqui nesta manhã porque Ele quer começar um processo curador nas suas emoções também. Ele quer curar as suas relações. E quando você começar dos seus lábios, da sua fala, da sua voz, do seu olhar, porque muitas vezes até o olhar, ele representa indiferença dentro de casa. Sabia, queridos, que há muitas pessoas que elas são rejeitadas no olhar dentro de casa. Aquele olhar da indiferença, aquele olhar que despreza, aquele olhar que não exalta, que não notabiliza. Eu estive nas formaturas dos 2 grupos, de casados para sempre, e eu falei muito lá sobre a linguagem do amor, da palavra de afirmação. Nos 2 encontros me foi confiada a palavra, e eu falei sobre o poder da palavra de afirmação. Então, uma boa palavra para você dizer para o seu irmão nessa manhã é: você reflete a beleza de Cristo. Diga para ele hoje, nessa manhã: você reflete a beleza de Cristo. Porque você é lindo, você é linda. Tudo bem que o seu irmão torce para o time errado, mas o amor tudo suporta. E a gente tem que amar. Mas no nome do Senhor Jesus, meus irmãos, que dentro dos nossos lares, das nossas famílias, essa saúde que tem sido fragilizada, comecemos a ver
que os nossos relacionamentos serão robustecidos, porque haverá um relacionamento de paz, haverá um relacionamento de alegria, haverá um relacionamento ali de um convívio, onde as palavras serão palavras temperadas. Como que está a têmpera, o termômetro das palavras dentro da sua casa? Porque como maçãs em salvas de prata são as palavras dadas ao seu tempo. Uma outra verdade que aprendemos neste texto, queridos, filhos aprisionados. E nós sabemos, queridos, que o silêncio, ele tem imperado, porque muitos filhos estão aprisionados na internet, na pornografia. Filhos estão aprisionados em relacionamentos errados. Filhos estão aprisionados, cativos, em muitos relacionamentos que Deus não aprova. Por isso que a nossa geração, ela perdeu um pouco esse sentido de temor a Deus. Sabe por quê? Porque hoje para o pai e para a mãe, muitas vezes importa é que o filho case com uma pessoa de status, que tenha uma herança. O que adianta ter herança se não tiver legado nessa família? Por isso eu oro e venho aqui realmente assim como um reconstrutor dos valores, dos princípios de Deus. Essa geração que está aqui, ei, você que vai ainda ouvir essa palavra um dia, deixa eu te dizer, essa geração não será mais a geração do jugo desigual dentro das suas famílias. Essa geração vai ser uma geração onde filhos crentes vão casar com filhos crentes e vamos ter famílias fortalecidas no Senhor Jesus. Famílias que não abrem mão, famílias que não fazem concessões. Porque quando nós fazemos a concessão para o filho ir a um show tal, e ele começa a chegar meia-noite, 1 hora, 2 horas. E por vezes, você que sai do seu condomínio, é muito comum você ver muitos jovens chegando às 7 horas da manhã, às 8 horas da manhã, porque eles estão vindo das raves. Eu me lembro quando eu comecei a namorar com a Kelly, lá na casa da Kelly, o pai dela muito bravo. E quando ele ficava nervoso, subia uma veia aqui. Ele ficava vermelho, gente, que eu tinha medo. Ai, e quando eu cheguei lá, ele estipulou o limite. 11 horas da noite, 23 horas, não tem ninguém aqui mais não. Aí quando ia dando assim, 10 para as 23 horas, ele falava assim, Kelly, você já pegou o cadeado? Era desse jeito. Eu já sabia que ali era a hora de ir embora. Então, a gente vai fazendo as pequenas concessões. Não, pode dormir na casa do outro. Irmãos, dormir na casa do outro hoje é um perigo muito grande. Deixar o filho dormir na casa do outro é um perigo. Por isso nós precisamos entender que o que o inimigo fez, ele saqueou as finanças, ele abalou a saúde, ele distanciou os cônjuges, distanciamento conjugal, mas ele também levou cativo os filhos. Os seus filhos não foram gerados para povoar o inferno, mas para herdar os céus. Os seus filhos, você não gerou apenas um ser humano, você gerou uma promessa de Deus. Então, meu irmão, nós precisamos cuidar, porque os filhos são herança do Senhor. Outra verdade do texto que ele nos apresenta, uma comunhão quebrada. O texto nos diz, queridos, no verso de número 6, que os homens falavam em apedrejá-lo. Desunião. Eu fico impressionado porque Davi, ele lutou por aquele povo. Davi elevou a moral daquele povo que estava à margem. Davi cuidou deles. O povo cresceu, começou a ganhar guerras por causa de Davi. Agora a comunhão foi quebrada. Eu não sei, querido, o quanto os seus relacionamentos foram partidos. Eu não sei se você não fala com o seu irmão por causa de inveja.
Eu não sei se você não fala com a sua irmã por causa de ciúmes. Eu não sei se a sua casa ela vive uma desunião. Mas hoje nós vamos orar nesta manhã para que a unidade do Espírito Santo de Deus, ela permeie a sua casa. E não fique mais essa história de você estar distante, sem falar, sem ligar, sem orar, sem poder sentar à mesa, tomar um café, comer um pão de queijo, louvado seja o nome do Senhor, comer uma muqueca, estar com o seu irmão, fazer um churrasco. Não, não, não. Muitas vezes nós tratamos os de fora melhor do que os de dentro. Eu sei que não existem famílias perfeitas, por isso eu lembrei da história de uma mãe, que ela tinha um filho chamado Joãozinho, e o Joãozinho era assim uma benção, o Joãozinho era uma benção, e ela então virou-se para o Joãozinho e falou assim: olha, nasceu o Pedrinho, a minha irmã em Cristo, a mãe do Pedrinho, ela está me esperando lá, porque eu vou fazer uma visita, e você, Joãozinho, fica quietinho aqui dentro de casa, porque a mamãe vai lá, e eu não posso te levar, porque eu sei que quando você chega lá, você sabe que é aquele tumulto, então fica quieto aí. E o Joãozinho virou para a mãe, pegou na barra da saia da mãe, e falou: não, mãe, deixa eu ir lá, mãe. Aí ela: Joãozinho, você sabe que dá problema, fica em casa aqui. E ele implorou e falou: mãe, olha, mãe, eu insisto, mãe, ó, eu vou ser uma múmia, eu não falo nada, eu vou ficar em silêncio o tempo todo. A mãe: menino, você sabe que o negócio lá é sério. E o seguinte, o Pedrinho, o Joãozinho, nasceu sem as duas orelhas, assim, ele tem um problema nas orelhas, orelha pequena. E o Joãozinho: mãe, deixa eu ir, mãe. Até que a mãe do Joãozinho, sabe como é que a mãe, filho pediu, cedeu, levou o Joãozinho na visita. Mas Joãozinho, você fica quietinho lá, não fala nada, só eu vou falar. E o Joãozinho, quietinho. Então foram lá, chegaram lá, aquele bebezinho pequenininho, as orelhas pequenininhas, e a mãe: tadinho. Olha, vem cá para você conhecer o Pedrinho. E aí a mãe do Joãozinho foi lá, e aí entregou um presentinho. O Joãozinho está lá, quietinho, em silêncio. E aí a mãe do Joãozinho falou: agora eu vou fazer uma oração. E o Joãozinho não se conteve e falou: mãe, deixa eu orar também. E a mãe do Joãozinho: menino, não pode, eu não falei com você, fica quieto, Joãozinho. E aí a mãe do Pedrinho falou: que coisa mais linda, o Joãozinho quer orar, deixa o Joãozinho orar, deixa ele orar, porque é um menino, né? Que coisa linda, o perfeito louvor sai dos lábios de uma criança. E aí então a mãe orou, chegou a hora do Joãozinho orar, e o Joãozinho começou a orar: Senhor Deus. A mãe até assustou: eu quero pedir pela vida do Pedrinho, papai do céu, abençoe o Pedrinho. Senhor, dê uma visão ao Pedrinho que seja além do horizonte, que o Pedrinho enxergue muito além, que ele seja um menino visionário. A mãe assustou, a mãe do Pedrinho também. Gente, que oração bonita, ele usando esses termos. Não tem hora que a gente assusta com os termos que os filhos usam? Isso parece um adulto, né? Fala igual um adulto. E ele começou a orar: dá uma visão além do horizonte. Até que quando ele falou: em nome de Jesus, amém. A mãe do Pedrinho falou assim: ô Joãozinho, você está orando pelo Pedrinho para ele ter uma visão além do horizonte, mas deixa eu te falar, o problema dele não é na vista não, é na orelha. E aí o Joãozinho falou assim: mas você já pensou se ele tiver que usar óculos? Como é que vai ser? E aí a mãe do Joãozinho falou: não tem jeito com esse menino não. Isso eu quero te dizer o seguinte: não existem famílias perfeitas, mas a sua família é aperfeiçoada no perfeito que é Cristo Jesus. Uma vez eu ensinei lá em casa o seguinte: o perfeito habita em mim. E quando eu aprendo que o perfeito habita em mim, eu compartilho as perfeições de Cristo. Então, quando você olhar ali na Dante Michelini, alguém te fechar,
você diga: o perfeito habita em mim. Quando lá na sua casa acontecer algo que venha desestabilizar, você diga: o perfeito habita em mim. Quando o menino, ele fizer alguma coisa, você vai bater ou qualquer coisa, você diga: o perfeito habita em mim. Porque quando o perfeito habita em nós, nós compartilhamos as perfeições do Senhor. Mas veja, o que Davi fez? Eu quero aprender com você nesta manhã, o que Davi fez? Ele não se conformou. É muito interessante, queridos, porque naquele momento, Davi, ele vai dizer ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me um colete sacerdotal. Tem gente falando que vai apedrejar Davi. Davi não se conforma. Ele não toma aquela forma. Pelo contrário, ele diz: não, eu tenho que mudar essa situação. Eu não posso deixar os meus filhos cativos, as esposas lá, não podemos deixar. Ele não se conformou. Ele vai dizer: eu errei, eu falhei, eu fiz alianças erradas, eu estou errado, mas da minha família eu não vou desistir. Nessa manhã diga para o Senhor: eu não vou desistir da minha família, eu não vou desistir dos meus filhos. Davi não se conformou. Outra coisa que Davi fez, ele chorou. Está tudo errado, mas ele se quebrantou, porque a Bíblia diz, queridos, que um coração contrito e quebrantado o Senhor não vai desprezar. Será que o Senhor encontra quebrantamento aqui nessa manhã, querido? Porque bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Ah, queridos, aquele que chora aos pés do Senhor, o Senhor vai ouvir o seu clamor. Você pode se quebrantar nessa manhã diante do Pai. Davi, a Bíblia diz que ele chorou, ele se quebrantou. E nós sabemos, queridos, que Deus não vai desprezar o coração contrito e quebrantado, porque o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Eu elevo os meus olhos para os montes, eu me pergunto: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É certo que não dorme o guarda de Israel, é certo que não dormitará aquele que te guarda de dia, o sol não te molestará, nem a lua de noite. Ele guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para todos sempre. Creia no poder de Deus, no poder restaurador. Você pode chorar, mas o Senhor, ele vai ouvir a sua oração. Uma outra verdade, Davi, ele se reanimou em Deus. A Bíblia diz isto, que ele foi fortalecido. A Bíblia diz no verso de número 6, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Está tudo bagunçado, está tudo desordenado, tudo queimado, mas ele se fortaleceu e se reanimou em Deus. Uma outra coisa que Davi fez, ele orou, meus irmãos. Pensa num rapaz estressado, era o tal do Davi. Eu matei o leão, eu matei o urso. Mas na hora que ele se viu diante de um problema, Davi orou, ele consultou ao Senhor. Ele pergunta assim: Senhor, eu devo ir atrás desse bando? E Deus lhe permite ir, porque Deus, ele ouviu a oração de Davi. Deus está, queridos, disponível nessa manhã para ouvir o seu clamor. O que é que você vai colocar diante de Deus nessa manhã? É esse problema relacional? É esse problema conjugal? É esse problema com o filho? É esse problema com a sogra? É esse problema com o vizinho? É esse problema com o sócio? O Senhor está aqui nessa manhã para ouvir o seu clamor. Por isto, não tome atitudes permanentes, baseado em circunstâncias temporárias. Não tome decisões permanentes, baseado em circunstâncias temporárias. Deus está aqui para fincar os seus pés sobre a rocha. Mas o que Deus fez? Eu quero concluir aqui. Deus respondeu à oração de Davi e o restituiu em todas as áreas. Deus fez a promessa e disse: você vai perseguir,
e vai restituir. Deus permitiu que Davi restaurasse a família, restaurasse a sua casa, restaurasse o seu lar. E tudo aquilo ele trouxe de volta, porque aquilo que o inimigo está tentando tirar da sua vida, o Senhor tem poder para restituir. Se coloque de pé nessa manhã.